falta nada. Io acho che Rafinha jogou muito bem, depois teve um problema a final do tempo, teníamos que cambiarlo, mas Rafinha ha tenido muitas oportunidades, com um movimento muito bom sem bola, e Vini sempre peligroso. Eu não vejo diferença, pode ser que não ha marcado, mas eu acho que um delantero não sempre pode marcar. O trabalho feito para os dois está bem. Tá, e o Ancelotti, e inevitavelmente com a derrota a torcida veio desse jeito aí, se liga. Caioba, é um assunto que divide o país. Será que ele fez falta ontem? Eu acho que ele faz falta sempre para a seleção brasileira e torço muito para que nesses próximos 2 meses ele recupere força, condicionamento e não se machuque. Porque ontem foi um exemplo claro disso. Com 30 minutos, um homem a mais em campo, o Neymar vai encontrar soluções que os outros não encontram. Por quê? Porque ele tem muito repertório. Se ele puser na cabeça dele, se ele entender que o momento de carreira dele não é para arrancar, para driblar 2 ou 3 caras e fazer a diferença, mas para servir os companheiros, para jogar mais próximo da área e atuar como meia, que é o que falta nessa seleção, o Neymar vai estar na lista final. Boa, Caioba, você pediu pra gente separar esses nomes aqui, né, dos jogadores que foram bem, o Wesley, Bremer e o Luiz Henrique. O Luiz Henrique, pra mim, cravou a vaga dele na Copa do Mundo. Ele mudou o jogo, ele não sente jogo grande. Ele tá jogando na Rússia, meio escanteado, a gente não tem acompanhado, mas todas as vezes que ele veste a camisa da seleção, ele vai muito bem. E a mudança da Juventus e o Wesley, pra mim, vai brigar pela lateral direito com o Militão. O Militão vai ser convocado como lateral e o Wesley como reserva. Bom, meu destaque também foi o Danilo, achei que entrou bem ali no segundo tempo, a gente mostrando aqui rapidinho. Tem gente convocada nova, o Vitor Reis, ex-zagueiro do Palmeiras, né, que tá no Girona, foi convocado. Boa convocação? Boa convocação, eu só não entendo por que eles têm esse bode do Murilo, que tá jogando no Nottingham Forest, que fez um jogo ruim como toda a seleção contra a Argentina e nunca mais foi chamado. O cara que marca o Haaland, que joga na Premier League, na melhor liga do mundo, ele merece uma chance porque é um dos destaques da competição. Boa, Caioba, a gente vai pro intervalo e mostrando o Lingard, que já tá no bid, hein? Então quando o Corinthians voltar a jogar, ele já pode jogar também. Sempre em contato com o departamento médico do Corinthians, e eles combinam muitas vezes a metodologia de trabalho físico em relação ao Memphis. Provavelmente houve um entendimento de que haveria um desgaste nessa viagem dele, podendo até atrasar algum tipo de recuperação, enfim, prejudicar ele nesse sentido. Então, o Memphis não viajará e ficará durante a data FIFA iniciando a sua recuperação dessa sua lesão muscular, que tem um período aí de 4 a 6 semanas, né? Inicialmente, ele perde 3 jogos do Campeonato Brasileiro e 2 da fase de grupos da Libertadores, né? Os jogos contra o Platense, que é o primeiro já na semana que vem, não, na outra semana, né? No dia 9 de abril, contra o Platense fora de casa, e aí depois o jogo contra o Santa Fé da Colômbia, esse sim na Neoquímica Arena. A tendência é que ele volte no final do mês de abril, né? A gente está no final do mês de março, então no final do mês de abril a tendência é que o Memphis retorne aos gramados, perdendo aí boa parte dessa primeira fase de grupos e também desses jogos do Campeonato Brasileiro. Vai ser mais um desfalque que o Dorival vai ter que lidar. Ficou um tempão sem o Yuri, parece que é aquele bingo, né, cara, que ele não consegue usar todo mundo ao mesmo tempo. Ele conseguiu repetir o time da Supercopa contra o Flamengo lá no dia 1º de fevereiro, só agora, no dia 22, né, 22 de março, ele conseguiu repetir o time que ele escalou diante do Flamengo. E aí, isso por alguns minutos, né? Porque o Memphis participa do primeiro gol ali e acaba pedindo substituição. E o Yuri, que voltou recentemente, agora o Memphis se ausenta por mais um período. Jogar Yuri e Memphis Depay tem sido raridade por conta de lesão ou de um ou de outro. Falando sobre desfalques, o Memphis já é um desfalque certo, não só a partir desse jogo da volta da data FIFA contra o Fluminense, mas, como eu falei, nesses outros jogos que o Corinthians terá, mas tem outros desfalques já confirmados, inclusive em razão da data FIFA. Estou falando do goleiro Hugo Souza, e aí trata-se de um problema, é por conta desse tipo de coisa que o Corinthians ficou atrás um bom tempo de um goleiro,
E ainda está, de certa forma, né? Se tiver uma oportunidade, vai contratar um goleiro experiente para ser reserva do Hugo Souza, porque ele vai defender a seleção e a seleção encara a seleção da Croácia no dia 31 de março, que é justamente na véspera do jogo contra o Fluminense, em Orlando, nos Estados Unidos. Por mais que o Hugo não seja titular nesse jogo, e pode até ser que seja, eu não tenho essa informação, o Hugo Souza teria que se deslocar num voo de 9 horas para o Rio de Janeiro, onde acontece a partida no dia posterior, e há um entendimento de que isso não seria interessante fisicamente para o goleiro. Além do que, para fazer essa operação de uma maneira mais rápida, o Corinthians teria muito custo, né? Teria que fretar um voo para o Hugo Souza e outro para outro desfalque, que é de André Carrilho. E esse é pior ainda, porque a gente está falando de um jogador que é titular da seleção peruana e que vem enfrentando problemas físicos. Ele também joga na véspera contra Honduras. Então, assim, para o Corinthians poder custear esse retorno dos dois num voo fretado para jogar contra o Fluminense, a gente já pode garantir que são 2 desfalques certos. A gente também tem o Ranieri, que está suspenso, e o Memphis, que está lesionado. Além do Hugo, lateral, né, que esse já está de fora há um bom tempo. São 5 desfalques no total, mas dos que vinham jogando 4, né? Memphis, Ranieri, Hugo e Carrilho. Tá bom? São desfalques que o Corinthians vai ter pela frente. Agora, eu queria colocar para vocês aqui uma questão para a gente debater sobre, que é uma resposta que eu não tenho, mas que o Dorival vai ter que explicar nos próximos jogos, caso a situação se mantenha. Por que Zaccaria Labiad não joga? Ele jogou 10, 15 minutos diante do Coritiba, naquele jogo horroroso, em que ninguém pode ser avaliado, muito menos um jogador que estava fazendo a sua estreia, tomando 2-0 para o Coxa dentro de casa, em que a gente pouco viu ele tocar na bola naquela reta final de partida. Quando ele se prontifica fisicamente para ajudar o Corinthians, o marroquino, ele é escalado apenas nesses minutos. No jogo seguinte, o Corinthians foi jogar com o Santos na Vila Belmiro, naquele empate. Ele não foi relacionado. E aí, imaginei eu que, alguma coisa física aconteceu, né? O jogador, daqui a pouco, como ele ficou muito tempo sem jogar, ele não entrava em campo, acho que desde setembro do ano passado, se eu não me engano, e aí, obviamente, né, teve que entrar ali num período de adaptação física, uma metodologia diferente, né, uma preparação física completamente nova, se adaptar aos companheiros, né, um cara estrangeiro. Aí ele entra ali alguns minutinhos, talvez tenha sentido alguma coisa, algum incômodo, não necessariamente uma lesão, beleza, não é relacionado para o jogo contra o Santos. Na sequência, ele começou a frequentar o banco de reservas contra a Chapecoense, contra o Flamengo, e ele não entra 1 minuto sequer. Contra a Chapecoense, por exemplo, o Corinthians preservou ou retirou do time titular 8 jogadores, se eu não me engano. Porque além dos com possibilidade de lesão, né, como o Gabriel Paulista, por questão de desgaste, na verdade a dupla titular, né, e o Gustavo Henrique, mais o próprio Memphis, que nem viajou, o Yuri Alberto foi titular. O Caio César, que também foi preservado daquele jogo. Depois de o time barrar, o Dorival barrar 8 jogadores, você nem colocar ele alguns minutos contra a Chapecoense, achei estranho já num primeiro momento. Contra o Flamengo, o Dorival tem a possibilidade de ganhar um jogo quando tem um jogador a mais durante quase todo o segundo tempo, e ele não faz todas as trocas, ele faz apenas 4 substituições. E ele não tinha o Caio César, por exemplo, do meio para frente. Ele vem questionando essa situação na entrevista coletiva. Olha, eu tenho muitas opções do meio para trás. E realmente, quando ele bota uma defesa reserva, que é a do Pedro Milans, do Fabrício Angileri e dos zagueiros André Ramalho e João Pedro Choca, você tem uma defesa que pode muito bem, não digo ser considerada titular, mas quebra um galho legal. É uma defesa reserva. E muitos eram titulares até pouco tempo. Quando você fala nos volantes ali, vamos imaginar que o Ranieri, por exemplo, seja o titular da posição, juntamente com o André, com o Breno Bidon. Você tem o Alan, você tem o Matheus Pereira, você tem recursos. Do meio para frente, ele tem poucas opções realmente. E poucas opções que estão resolvendo. Ele ficou sem o Yuri, agora ele ficou sem o Memphis. O Kaique e o Guinegão não estão dando conta desse momento, o Vitinho muito menos, porque o Labiad não joga. Será que é uma questão física? Mas se ele está indo para o banco de reservas, com exceção do jogo contra o Santos, se ele está sendo relacionado, não me parece. Então pode ser uma questão técnica.
Se é uma questão técnica, a gente não vê os treinamentos. Então, eu não sei o que está acontecendo. Eu não vou imaginar que o Dorival Júnior opte por não colocar um jogador que esteja arrebentando nos treinos. Mas, ao mesmo tempo, sabemos que existe o treino e existe o jogo. O Pedro Raul faz gol o tempo inteiro no treino. Chega no jogo e ele não consegue jogar. Um cara com uma experiência como ele tem, não poderia entrar contra o Flamengo? Não poderia ser utilizado contra a Chapecoense? E, repito, não é nenhuma, nesse momento, por enquanto, não é nenhuma crítica mais ferrenha, é apenas um questionamento que precisa ser feito ao Dorival nas próximas entrevistas coletivas se ele continuar não entrando. Porque aí o torcedor, e a gente também questiona, precisa recorrer àquela declaração do Dorival quando ele disse de uma maneira muito incisiva até, que gerou polêmica, e eu até minimizei na época, de que não foi ele que pediu o jogador. Depois ele ficou até irritado com o constante questionamento e disse, poxa, mas é claro que eu avalio, eu sou o técnico, é claro que passou pelo scout, não tem problema nenhum, ele vai ser integrado como qualquer outro. Mas ele não está sendo integrado como qualquer outro, pelo menos por enquanto. O Dorival provavelmente não pediu o Jesse Lingard, mas foi uma oportunidade de mercado e ele tem falado constantemente no Jesse nas entrevistas coletivas que o Corinthians espera contar com ele nos próximos jogos, provavelmente diante do Fluminense já. Mas e o Labiad? E eu não estou aqui dizendo que o Labiad seria um craque, resolveria o jogo contra o Flamengo e seria a solução. A questão é que eu não sei. A questão é que eu sei que o Vitinho não vem sendo, que o Guinegão e o Kaique, infelizmente, também não. Aí fica aquela pergunta, por que contratou? Se o cara tá bem fisicamente, mas a gente não sabe se ele vai dar certo. Realmente, a gente não sabe. E é exatamente por não saber. Fala, fiel torcida. A notícia que está movimentando os bastidores do Corinthians é daquelas que mexem com o coração de todo corintiano, o possível retorno de um dos maiores ídolos recentes do clube, o técnico Tite. Isso mesmo. Segundo informações do jornalista Antônio J.R., a diretoria do Timão estaria avaliando seriamente a volta do treinador, que atualmente está livre no mercado. E claro, só de ouvir esse nome já bate aquela nostalgia, aquela esperança de reviver momentos históricos que ficaram marcados para sempre na memória da torcida. Tite não é apenas um técnico para o Corinthians, ele é praticamente sinônimo de uma era vitoriosa. Foi com ele no comando que o clube conquistou títulos gigantescos, jogando um futebol sólido, organizado e extremamente competitivo. A lembrança mais forte, sem dúvida, é da conquista da Libertadores e do Mundial, quando o Corinthians mostrou ao mundo a força de sua camisa. E não era só resultado, era identidade dentro de campo, algo que a torcida sempre valorizou muito. Agora, com essa possibilidade de retorno, a torcida já começa a se dividir entre a empolgação e a cautela. Por um lado, existe aquele sentimento de ele conhece o clube, sabe trabalhar aqui, pode arrumar a casa. Por outro, sempre fica a dúvida se um retorno conseguiria repetir o mesmo sucesso do passado. O futebol mudou, o elenco é outro, o cenário é diferente, mas mesmo assim, é impossível não se animar com a chance de ver Tite novamente à beira do campo comandando o Timão. A diretoria, ao que tudo indica, enxerga essa possível contratação como uma oportunidade de dar uma resposta forte para a torcida e também de buscar estabilidade dentro do clube. Um nome como o de Tite traz respeito, experiência, principalmente, confiança. E no momento em que o Corinthians precisa reencontrar seu melhor futebol, isso pode fazer toda a diferença. E aí, fiel, você é a favor da volta do Tite ou acha que o clube deveria apostar em um novo nome? A sua opinião é fundamental nesse momento. Comenta aqui o que você pensa. Compartilha esse conteúdo com outros corintianos e vamos juntos acompanhar cada novidade que surgir sobre essa possível negociação. Porque quando o assunto é Corinthians, a torcida nunca fica de fora. Vai Corinthians!